dias, porque o Senhor fez para todos nós, todos os dias, e de maneira maravilhosa. Também quero assim agradecer a todos os visitantes que estão aqui nessa noite. Sintam-se assim felizes por estar conosco, que nós estamos mais felizes ainda. Tem mães aqui do PGM. Eita, quando a gente manda aqueles avisos de incumbência, me amem, viu? Me amem, porque eu gosto de mandar uns atenção vermelhinho. Bora, acorda, estou aqui mandando recado e louvado seja Deus. Nós vamos hoje falar assim, sobre algo maravilhoso. Primeiro falar de quem nós somos, né? Somos o quê? Mulheres. E mulheres abençoadas por Deus Todo-Poderoso. Eu quero assim falar para vocês que nós viemos aqui com um propósito. Primeiro, assim está escrito em Gênesis, que o Senhor fez Eva da costela de... Olha, todo mundo está bom de Bíblia aqui, glória a Deus. Então, ele não fez sem propósito, né? O que ele fez com propósito. O Senhor tem pensamentos bons. A Bíblia diz que maiores e melhores do que os nossos. Vamos aqui. Aqui o Senhor já disse que fez o homem à imagem e a semelhança dele, né? Conforme a semelhança dele. E glória a Deus por isso. E aqui também na palavra fala que o Senhor, né, permitiu que Adão adormecesse e que da sua costela fosse feito Eva. Então Eva foi uma mulher criada para ser auxiliadora, né, do homem. Deus sabia que nós seríamos dinâmicas, porque Ele estava fazendo a coisa bem feita, de maneira maravilhosa. E assim, muitas mulheres na Bíblia cumpriram o seu papel e o propósito que Deus tinha para elas. E com nós não é diferente. Ouviram, mulheres? Estamos aqui com propósito. Ninguém veio aqui aleatoriamente. Ninguém caiu assim, pá! E onde eu estou, vim fazer o quê? Não, se conscientize que o Senhor a enviou e me enviou aqui, porque Ele tem propósito. Porque Ele quer usar a mim e a você. Porque Ele quer que nós venhamos todos os dias entender o quanto Ele nos ama. Não é nos amor, Ele nos ama. Nós somos preciosas para Ele. Os homens também, viu, irmãos? É porque aqui a mensagem está indo falando aqui das mães. Mas o Senhor amou também os homens e as crianças. Glória a Deus por isso. Então, o que a Bíblia nos revela? Que existiram muitas mulheres que foram preciosas, tiveram histórias maravilhosas. Existiram aquelas também que viveram de maneira largada, relaxada e sem ouvir a voz do Senhor. Ou porque já vinha de uma religião totalmente diferente do cristianismo, ou porque realmente entraram numa linha de caminho que não era o propósito de Deus. Então, nós todas temos um papel fundamental aqui, viu, Brenda? Todas nós, e glória a Deus por isso. Em Gênesis, Deus criou a Eva, como eu falei, a partir da costela de Adão. E veja cá, a mulher menos que o homem, só porque ela veio da costela, a Eva não, ela não era menos que Adão, porque Deus nos ama de maneira igual. Não tem essa coisa de amar mais a um do que a outro. Ele nos ama de maneira igual. E assim somos nós. Mas, olha como é importante, eu vou pedir a Brenda para colocar aí, no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 10. Entenda que nós somos tão preciosas para o Senhor, que nós estamos assim, incluídas no plano de Deus, para a alegria desta terra, para a mudança de ajudar outras mulheres, para os nossos filhos, para com a nossa família. Quanto Deus quer nos usar. Ele entende que nós podemos ser úteis em todos esses departamentos. Em casa, com o cuidado com a família,
família, é no trabalho, na nossa vida secular, é com a nossa vizinhança. Então, como é importante a gente parar um pouquinho para saber o quanto Deus tem para as nossas vidas. Pronto. Olha o que o versículo diz. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora eu posso ler até de longe, que eu enxergo. Então nós temos um grande valor aos olhos do nosso Deus. Então essa passagem bíblica, ela vem assim, destacando esse valor incalculável que nós possuímos, porque foi o nosso Deus que nos deu. E para isso, é necessário também que tenhamos virtudes, porque todas nós temos virtudes aqui, amém? Amém. Sabedoria, buscamos força, somos mulheres corajosas, mulheres amáveis, né? Tranquilas, que gostam de apaziguar. Se alguém diferente aqui, não levante sua mão, porque eu creio que todas aqui são apaziguadoras. E aqui ainda diz um pouquinho. Qual a tradução da palavra virtuosa no hebraico? Significa mulher forte, mulher poderosa. Então, esse versículo, ele enfatiza o verdadeiro valor. Quem a achará? É fácil encontrar joia? Algo que é precioso. Pergunte ao garimpeiro como é difícil ele achar aquela pedinha lá de ouro, de diamante, né, Adriana? Já pensou? E as pedras preciosas, rubi, esmeralda. Olha, é muito difícil, não é fácil, é um trabalho árduo. O seu valor excede o de joias finas. Olha, o que é exceder, gente? É bem maior, bem mais do que de joias. Olha o quanto nós somos amados por esse Deus. Porque às vezes a gente fica se preocupando nos cuidados, porque Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa se cuidar, né, Juliane? Hoje eu dei uma esticada assim, no break, no meu cabelo. Foi presente da minha filha hoje. Glória a Deus. Mas será que isso é o essencial? Essa beleza externa é o essencial? Não, amadas. É essa beleza que está aqui dentro. Que tem que estar aqui dentro. Né? Ser linda, ser maravilhosa, formosa. Aqui por dentro também. Porque a aparência é a aparência. E não existe ninguém feio. Porque a Bíblia diz que Deus foi quem fez cada um e nós somos únicas. Então existem pessoas diferentes, né? Mas feias nós não somos. Nós somos lindas e maravilhosas, porque foi assim que o nosso Deus nos fez. A Bíblia também, ela nos apresenta inúmeros exemplos de mãe. Mães, como eu disse no início, de positividade e mães com negatividade. Infelizmente, né? Tiveram mulheres assim e ainda existe. Mas a Bíblia vem, né, cheia, recheada de ensinamentos preciosos que nenhum de nós encontraremos fora dela. Porque aqui na palavra de Deus há resposta para todas as coisas. O que foi que a irmã Dalva falou aqui? Que há tempo para todas as coisas. E nós vivemos aqui, amados, não é? Quem foi que nasceu já nasceu adulto? Ninguém. Nós nascemos, vamos para mamar, depois a mamadeirinha, depois o mingauzinho engrossante, e aí a gente vai passando por processos de quê? De crescimento, sim ou não? Sim. Então é assim o nosso processo. É tempo. E o tempo é precioso. Muitas vezes nós vivemos de maneira relaxada, deixo para amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu mudo. Mas o Senhor quer hoje. Ele quer posicionamento meu e seu hoje. E
E é importante nós sabermos qual é a nossa identidade. E sabe onde nós vamos encontrar e descobrir essa identidade? Alguém sabe? Na palavra. Exatamente. Nesse Deus maravilhoso. Porque assim, quando nós temos dúvidas, ou quando estamos inquieta, sem saber o que fazermos, para onde irmos, que atitude tomarmos, nós precisamos buscar aqui. Aqui é algo precioso. Talvez fechada você acha que é um livro qualquer. Mas quando você abre, é a palavra de Deus. É Deus falando com você. E através da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, guardando a palavra aqui e aqui, é que nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Por que o homem sofre? Por falta de conhecer. Do conhecimento. E conhecer a Deus é algo precioso. E quando nós temos esse momento precioso de relacionamento, nós vamos aprendendo, descobrindo quem nós somos. E nós somos transformadas se nós dermos lugar. Amém? Quero que a irmã Brenda coloque aí, abre aí o livro, Lucas, Evangelho segundo Lucas, segundo narra Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. Vou fazer essa breve leitura. Lucas 1, do 26 ao 38, que diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Melhor a visão dos outros. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada. Que saudação! O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Porque Maria era virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Olha o que a palavra diz. Que ela morava em Nazaré. Era um nível grande de pobreza ali. Era uma mulher simples? Sim. Não tinha muito dinheiro, não. E era uma mulher virgem. Mas ela recebeu a visita do anjo Gabriel. E ele a saudou. E ela se turbou um pouco, sem entender tudo aquilo. Mas ouviu atentamente. E ela falou por 2 vezes no texto, né? Poxa, como é esse negócio? Porque ela estava noiva de José. Como eu vou ficar grávida se eu sou uma mulher virgem? E isso é o verso 34. E no 38, né? Ela diz: ouve o que o Senhor orientou através do anjo. Então aí ela diz: aqui está a serva do Senhor, né? Eu vou fazer conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Agora vamos pensar. Que alto nível de confiança dessa mulher. De Maria. Porque Deus enviou o anjo, envia a mensagem e ela recebe e diz: faz na minha vida conforme a tua vontade. Está aberta a ouvir a voz de Deus, sim ou não?
é estar quebrantada, sim ou não? Que confiança, que intimidade, que apego que essa mulher tinha por Deus. Olha que coragem. Porque você já pensou na antiguidade, né? Bem atrás, não é como hoje. Então hoje a sociedade já ainda tem aquela questão da discriminação, a mulher fica grávida, né? Não tem marido. Existe. Mas e antigamente? Porque ela, além de correr o risco de ser discriminada, ainda corria o risco de ser apedrejada pela sociedade, por conta da lei. Pense aí, que alto risco. Mas ela disse: eis-me aqui. Eis-me aqui, faz a tua vontade. Porque ela sabia o risco que estava correndo. Já pensou a pessoa ser apedrejada até a morte? Mas o anjo disse, né, que o Espírito Santo faria tudo isso. Então, sim, havia confiança. Mas ela entendeu que ela estava disposta e ela confessou com a boca dela a cumprir essa função que o Senhor estava lhe dando. Ser a mãe de um bebê. Mas não era qualquer bebê. Não era um simples bebê. Era um bebê que seria o salvador do mundo inteiro. Porque aqui fala do trono estaria para ele. E que fala que esse trono não teria fim. É algo muito forte. A igreja entende? Que responsabilidade desta mulher. De saber que teria que educar. Imagina a mente de Maria. Eu fico pensando, né? Eu penso. Que ela pode ter dito: meu Deus, como é que vai ser isso? E eu disse sim. Mas como é que vai ser isso? Para eu educá-lo? Para eu direcionar? Porque ele será o salvador do mundo. Já pensou? Mas ela conseguiu. E ela continuou confiando nesse Deus maravilhoso. É uma grande confiança. E conosco não é diferente. Entendamos que Deus nos deu filhos que são herança dele. Olha o que Deus confiou para mim e para cada mãe que está aqui nessa noite. É muita responsabilidade. Mas é prazeroso. Quando você recebe a notícia que está grávida, é um impacto, né? Grávida. Como? Aí vem muita coisa na mente da gente. Vem o medo. Meu Deus, como vai ser isso? Aí começa a vir um monte de pensamentos. Pensamentos de medo, de ficar desencorajada. Meu Deus, como vai ser? O que eu vou fazer? Como eu vou passar isso? Vem muita coisa na mente, eu não sei de vocês, mas na minha veio. Mas chegou um momento que eu tive que entregar a minha filha no ventre a Deus. E eu nem imaginava, eu não tinha certeza, mas eu sabia que algo estava acontecendo no meu corpo. E eu dizia para minha mãe: a minha filha vai nascer de 7 meses. Não é doida? Eu dizia: eu sinto. Porque estava tudo me comprimindo muito. Olha só. E eu nem cristã, não conhecia Jesus, só de ouvir falar. Mas um dia na porta do meu quarto, eu falei para Jesus: não estou saindo do propósito. Jesus, eu consagro essa criança, olha só a palavra, hein? Ao Senhor. Porque eu tinha medo de minha filha morrer, muitas coisas, eram muitos medos. Vi muita coisa na cabeça, por insegurança, porque eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Só de falar. Eu ainda não tinha tido esse encontro, sabe? E eu fiquei com tanto medo que nem a minha mãe eu comentei. Aí quando eu encontrei a minha irmã, que não
cidade? Não encontrei. Eu cheguei a falar por telefone. Eu falei, eu orei a Deus ali na porta do quarto e coloquei a minha filha diante dele. E eu entreguei para ele. É muito sério. E aí eu lembro, quando Ana, em desespero, que é uma personagem bíblica, mas que foi realidade, não é uma história que alguém contou. É verdadeiro. Ela era estéril. Não tinha filhos. E filhos era algo honroso, sabe? Visto por aquela sociedade de antigamente. E ela pedia a Deus que queria ter filhos. E um dia o Senhor aprovou, abriu a margem daquela mulher. Mas ela fez um voto. E ela cumpriu. Porque quando o seu filho já estava, bem encaminhado na idade, que dava já para servir, ela confiou de levar o seu filho para servir. Ela levou, porque ela pagou o voto. Então eu creio que se hoje minha filha está aqui, é porque Deus tem propósito na vida dela. E o Senhor, assim, pela misericórdia dele, permitiu que ela viesse com vida. Nada pôde impedir o favor de Deus para que Brenda estivesse aqui. Para a glória de Deus Pai. Todos os dias eu digo para ela, não é pelo falar, é pelo ser. É pelo ser. Então os filhos precisam de mães confiantes. Maria confiou. Porque quando você é confiante nesse Deus Pai Todo-Poderoso, você encoraja. Ainda que você não saiba o que está lá na frente, mas você confia que Deus tem o melhor. Deus vai preparar o melhor. E assim Maria foi. Ela seguiu adiante. Teve Jesus, passou por muitas turbulências por causa de Jesus. Saíram de onde estavam ela e José para guardar a vida de Jesus. Foi a missão que Deus deu. Eles saíram, fugiram, para que não matassem, porque estavam matando, os bebês. E queriam matar Jesus. E eles fugiram, procuraram refúgio em outro lugar, para que Jesus crescesse em paz. Então Deus não olhou a situação de vida vulnerável de Maria. Ele não olhou mas ele conhecia o coração dela. E ele confiou, porque ele sabia a quem ele estava designando aquela função. E Maria não olhou, nem pensou duas vezes, Já foi lá e disse, faz a tua vontade que eu estou aqui, para vivenciar aquilo que o Senhor quer. Então nunca diga que você não tem a habilidade de educar seu filho. Nunca diga, Deus, eu não sei mais o que é que eu faço. Não diga isso não. Peça orientação para ele, como educar, como mudar. Aconselhando. Olha que dinâmica maravilhosa. Filhos, ouçam o conselho de seus pais. Porque o amor de Deus é infinito por nós. Amém? Amém. O amor da mãe é algo capaz da gente fazer coisas em favor dos nossos filhos. Mas os filhos precisam aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir o aconselhamento do Pai. Porque de repente entra por caminhos largos e tortuosos, se ferem e depois o problema vem para quem? Para o seu responsável. Então creiamos que se Deus permitiu que nós fôssemos mães, Ele nos confiou essa função. Vamos viver isso?
Não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, não. Não vamos deixar de ser amigos dos nossos filhos, não. Porque se nós não somos filhos, o mundo está querendo ser. E o mundo só tem coisas ruins. Mas nós podemos dar o melhor. Ser o melhor. Porque às vezes a gente exige o melhor dos nossos filhos, mas nós não estamos sendo melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero que meu filho, minha filha, neste caso, seu filho ou sua filha, viva aquilo que ela vê. Porque os filhos, eles costumam copiar o que o pai ou a mãe faz. É uma tendência, né, Dalva? Principalmente se for coisa errada. Então um dia eu pensei, eu não quero o que eu já vivi para minha filha viver, Senhor. Então me muda, me ajude. E foi assim que eu me cheguei nos pés do Senhor, viu, Fátima? Foi na dor, porque eu não queria que ela vivesse aquilo que eu tinha vivido. Por mau aprendizado, porque eu aprendi assim. Às vezes a gente aprendeu errado. Mas isso não quer dizer que a gente precisa prosseguir errado. Se você quer o melhor de Deus, Deus tem para te dar. Que queira o melhor para os seus filhos, para a sua casa, para a sua vida. Maria o permitiu. Maria, ela se permitiu ser usada como instrumento de Deus. E aí eu pergunto, será que nós temos nos permitido ser usada por Deus para impactar outras mães, os nossos filhos? Será que nós temos buscado ter um caráter forjado por Ele? O Senhor quer de nós todos os dias, amados. Nós devemos nos posicionar, querer o melhor, porque Ele diz assim: se nós crermos, se nós buscarmos, nós comeremos o melhor dessa terra. É o melhor. Aqui não é teologia da prosperidade aleatória, não. É Bíblia. Ele diz que se nós crermos, nós comeremos o melhor. Nós viveremos o melhor. Nós estamos isentos de problemas? Não. Mas nós viveremos o melhor. Nós não sabemos o que irá acontecer, porque Maria não sabia o que ia acontecer no amanhã. Mas ela confiou. E ela sabia em quem ela estava confiando. Assim somos nós. Maria teve duas possibilidades. Uma era a rejeição da sociedade, ser apedrejada, como eu falei. E também, ora, ela poderia ser aplaudida. Como Isabel, né, falou: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Entende a importância de ser mãe? Entende a confiança que Deus nos deu? Isso é um privilégio. Os filhos são herança do Senhor. E nós temos essa responsabilidade. Então vamos nos esforçar? Vamos confiar? Vamos buscar, porque Deus tem mais para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Por que Jesus assim foi tão corajoso? Né? Jesus foi assim, ousado nas suas atitudes. Com 12 anos, né? Ele estava ali já ministrando na sinagoga. Ficou 3 dias, né? E os pais se perderam e voltaram, retornaram para ir buscar, e ele estava lá. Ele era escolhido do Senhor, sim. Mas Maria não teve participação na vida dele? Sim, teve. Ela se esforçou para fazer o melhor. Para fazer o melhor. E será que eu e você, nós temos nos esforçado para fazer o melhor? Será que nós temos entendido esse papel, essa função, esse dom? Porque a maternidade é um dom de Deus. É algo muito precioso, né, dona Laura? É algo precioso. Só entende quem vive, quem vivencia. Quem ainda não é mãe não sabe.
Mas quem é mãe? Então, vou até falar de algumas características que eu anotei aqui rapidamente. Onde nós temos Maria como exemplo de fé e de amor e de dedicação. Porque você educar aquele que foi escolhido de Deus para ser o Salvador do mundo, uma tarefa de grande responsabilidade. E nós precisamos entender essa responsabilidade, não terceirizar, não deixar para alguém, mas nós fazemos acontecer. Como é bom. Era simples, mas era fiel a Deus. E era uma mulher de fé. E ela expressou isso. Olha Sara, que foi a mulher de Abraão, também era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas o Senhor era o pai dela, o Todo-Poderoso. Então Yahvé foi lá e abriu a madre de Sara, com 90 anos. Meu Deus, uma mulher com 90 anos. Mas assim o Senhor fez. Deus tinha propósito na vida daquela família. E confiou a Sara cuidar do filho, né? Do escolhido de Deus. Era promessa. E o Senhor assim cumpriu. Já falei também de Ana, que fez um propósito, um voto a Deus, né? E assim também cumpriu, porque ela viu a resposta de Deus. E Ana ainda teve outros filhos, a palavra diz. Outros filhos. Foi agraciada de maneira assim, maravilhosa pelo Senhor. E Ana, nós temos essa visão de mulher que orava, que era uma adoradora, que buscava esse Deus, porque ela cria que Deus poderia mudar a situação, se essa for a vontade do Senhor. E assim o Senhor fez na vida dela. E assim o Senhor pode fazer na minha vida, na sua vida, na sua parentela, na nossa casa. Deus pode fazer. Amados, Deus é tão poderoso, para fazer bem mais do que o que nós pedimos e pensamos. Bem mais. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele nos surpreende. Então não vamos desfalecer. Não vamos permitir que situações da nossa vida queiram roubar os nossos filhos, nem nada venha roubar os nossos filhos da presença de Deus, de buscar a Deus. E que nós não venhamos só incentivá-los, mas viver essa oportunidade, viver essa maternidade, que é algo bom, é algo precioso. Outra mãe que é lembrada, Joquebede, né? A mãe de Moisés. Era uma criança tão bela, a Bíblia diz, e a mãe também colocou ali seu filho ali, naquele objeto de junco, feito pelo junco do rio, para tentar salvar a vida do seu filho, né? Foi enviado ali, e Miriam deu todo aquele suporte à sua irmã. Mas tudo isso, proteção de mãe. Mas a mãe precisa, sim, querer proteger os filhos daquilo que é mal. A educação é fundamental. Não é sempre dizer sim para o filho, mas isso é bom para você? Isso é de bom grado? Isso está dentro da vontade de Deus? Então, assim, não venhamos terceirizar. A responsabilidade, a educação está confiada do Senhor para conosco. Mães, né? Mães e pais. Mas estou falando aqui especificamente para mãe. Olha só o exemplo de Eunice, não poderia esquecer, viu, Eunice? A Eunice da Bíblia, foi a mãe de Timóteo, né? E assim, foi uma contribuidora para a obra, né? Porque Paulo deixa claro sobre isso também. E educou ali Timóteo, juntamente com a sua mãe Lloyd, quer dizer, Timóteo foi agraciado, né? Com a mãe, com a avó ali, instruindo, educando, e aí se tornou um homem assim, temente a Deus, abençoador, contribuidor da obra do Senhor. Olha que importância tem esse cuidado de mãe para com o filho.
o ensinamento, né? Porque mãe passa aquele processo até as noites mal dormidas, quando o filho é pequeno, e ele vai crescendo, e ele vai, como o irmão Diego falou aqui, querendo endurecer o cangotezinho, né? Se achando que já está ficando grandinho, mas a importância de nós estarmos fundamentados aqui, ó, é a nossa bússola de direcionamento, a palavra de Deus. É preciosa, instrui, nos ajuda a ter discernimento, sabedoria, a gente rever a nossa vida como mãe, como educadora. Será que estamos sendo amiga? Será que nós estamos sentando com os nossos filhos, aconselhando, ensinando? Quero que Brenda coloque só aí para a gente fechar Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha a importância do ensinamento. É muito importante. Como eu disse, a maternidade é considerada um dom de Deus, é uma vocação importante, é uma responsabilidade que nós precisamos levar muito a sério. E esse provérbio fala da importância de nós ensinarmos e guiarmos nossos filhos desde cedo, no caminho da justiça, no caminho da sabedoria, no caminho do conhecimento, do ensinamento, dos princípios do Senhor. Como se comportar. É isso que o Senhor requer de nós. Que nós venhamos viver, vivenciar e ensinar. É uma responsabilidade minha e você. Porque assim os nossos filhos caminharão como cidadãos de caráter. Conhecerão a esse Deus Todo-Poderoso. Porque se você quer a chave, quer virar a chave e dizer eu quero uma nova vida, uma família restaurada e abençoada, nós podemos ter através da palavra de Deus. Amém. Porque se você tiver a palavra, Deus diz o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Onde tem a palavra, o Espírito Santo de Deus está lá. Quero a palavra, Senhor. Quero fazer algo. Quero direcionar meu filho em algo. O comportamento não está bom. Deus me ajude a sentar, a conversar, a me abrir, a pedir perdão por aquilo que eu deixei de ser. Não é vergonhoso, amados. Pedirmos perdão, não. É um bom começo. É uma virada de chave, é algo diferenciado. Você vai sentir. Eu quero dizer para você que é muito prazeroso estar aqui falando desse Deus maravilhoso. Do quanto Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Nós citamos várias mulheres aqui. Foram mulheres de busca, de oração, mulheres que tinham seus anseios, tinham seus sonhos, teve suas aflições, mas elas perseveraram. É isso aí. É buscar, é perseverar na palavra, buscando a presença de Deus Todo-Poderoso. Nesse momento eu gostaria que todos vocês ficassem de pé, porque eu já estou. E nós iremos orar. E eu quero dizer para as demais mães, como assim o Senhor me chamou a atenção através da palavra, porque quando a gente vem ministrar algo, Deus já falou conosco. Se há algo que precisa mudar na sua casa, no comportamento do seu filho, diálogo, dizer para esse seu filho que você ama ele, é hoje. Não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Fale hoje. Diga que ame hoje. Diga que você quer ser amiga dele hoje, dela hoje. Não deixa para amanhã, não. O que tiver mal resolvido, resolve hoje. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então vamos orar nesse momento? Pai, eu já te louvo, Senhor. Eu te louvo, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. Eu te louvo, Deus, pela maternidade.
por esse momento precioso que o Senhor nos deu e continua dando para tantas mães, por esse dom maravilhoso. Se o Senhor nos confiou, é porque o Senhor sabe que nós podemos, e é contigo que nós queremos continuar. É contigo que nós queremos, ó Deus, aconselhar. É diante da tua palavra, é diante da tua presença. Precisamos, ó Deus, ser mães melhores. Precisamos, ó Deus, viver o melhor dessa terra. E nós queremos viver com os nossos filhos, com a nossa família. Pai, se há algum caminho mal, decisão errada, palavra errada, que muitas vezes falamos sem noção, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, que muitas vezes nós queremos ver sempre, algumas vezes, o nosso lado, e esquecendo que nós temos os nossos filhos, que muitas vezes o dia é corrido, sim, mas que nós podemos tirar um tempo para conversar, para saber como foi o dia deles, para aconselhar, para orar com eles. Oh Deus, para orientar. Não nos deixe estar andando cegas, mas queremos ser guiadas pela tua palavra.